E aí, para fazer esse olho, qual lado você acha que eu usei a paleta da Jaclyn Hill e qual lado você acha que eu usei a paleta baratinha da My Life? Oi gente, o vídeo de hoje é testando duas paletas que na minha opinião são dupes. Dupe, para quem não sabe, é quando um produto tem muita similaridade com um outro produto, seja em cor, em textura. Quanto mais características um produto tiver com outro produto, pode ser mais de um na verdade. Por exemplo, eu quero achar um dupe para esse blush aqui da MAC, aí eu acho um outro produto que tenha praticamente a mesma cor que ele. Quanto mais próximo a cor dele, mais próxima a textura, mais próximo tudo que envolve esse produto for desse produto aqui que eu tô analisando, aí sim ele vai ser considerado, um outro produto vai ser considerado um dupe. Deu pra entender mais ou menos? E geralmente esses dupes são versões mais baratas desse aqui, por exemplo, que é um produto mais caro, mas isso não é uma regra. Às vezes eu posso achar um dupe para esse produto aqui que é mais caro do que ele. Enfim, eu não lembro o que eu tava falando antes de explicar o que é dupe, mas a questão é, como vocês já viram aí pelo título do vídeo, afins, o que eu vou testar hoje, comparar, são essas duas paletas aqui. Essa aqui é a paleta da Jaclyn Hill, a segunda versão que ela lançou, a segunda parceria que ela lançou com a Morphe, que é essa versão bem mais colorida do que a primeira versão. E, gente, eu achei sem querer essa paleta aqui, que é de uma marca chamada My Life. Não é uma marca nacional, é uma dessas marcas chinesas, mas ela é dessas marcas baratinhas que o pessoal gosta de comprar justamente por ser baratinha. E como vocês viram aí, quando eu abri ela, ela é muito parecida com a da Jaclyn. Na verdade, eu vou abrir as duas aqui lado a lado para vocês verem o quão iguais elas são. Bem similares, né? E aí eu pensei, eu vou testar as duas lado a lado para ver se realmente é dupe, porque nada adianta ter essa cor muito bonita na embalagem e não performar bem no olho. Só para constar, essa paleta aqui da Jaclyn, ela é em parceria com a Morphe, não lembro se eu já falei, não é da própria marca da Jaclyn, ela tem a própria marca dela, mas ela também tem a collab com a Morphe, tá? E eu tô dizendo isso porque, assim, eu já sou uma consumidora assídua da Morphe. A Morphe é uma das minhas marcas favoritas para sombra de olhos. E, gente, eu adoro mesmo as sombras da Morphe. Eu acho que tem uma qualidade, assim, surreal. Óbvio que tem marcas importadas que tem uma qualidade superior à da Morphe, mas, assim, comparando com as sombras nacionais que a gente tem aqui, não tô falando das linhas de blogueiras, porque eu acho que essas aí já estão num patamar bem mais acima do que outras marcas nacionais mesmo. Tô falando de marcas como as sombras da Playboy, as sombras de paletas da Vult. Eu nunca testei as paletas mais recentes da Vult, mas as antigas, aqueles quintetinhos, a qualidade não era assim tão boa como eu acho que as da Morphe são. E eu tô falando isso porque eu acho a qualidade das sombras da Morphe incrível, só que pelo que eu já usei dessa paleta aqui, eu tive alguns probleminhas que eu vou exemplificar quando eu fizer a maquiagem com vocês. E essa daqui, gente, quando eu testei com vocês lá no Stories, me segue lá no Instagram, @donagirafa, eu fiquei muito espantada com a qualidade das sombras dessa paleta. Eu não esperava, o que reforçou mais ainda fazer esse vídeo de comparação. Antes de testar essas sombras nos olhos, eu vou comparar elas fazendo swatches no braço para vocês, porque as sombras, algumas delas têm alguma diferençazinha de tom. Algumas delas não são 100% fiéis à paleta original, que no caso é a da Morphe com a Jaclyn Hill. Obviamente a versão da My Life é uma cópia, né? Na verdade, eu não sei se eu posso chamar de cópia, porque cópia quando imita realmente, é quando é praticamente uma réplica, imita até a embalagem. E a da My Life tem uma identidade diferente na embalagem, manteve o nome da marca na própria paleta, só copiou mesmo a cartela de cores. As cores que eu mais vejo diferença entre elas são as sombras mais avermelhadas, que nem, por exemplo, essa vermelha aqui tem uma cintilância na paleta da Jaclyn, enquanto a da My Life a sombra é totalmente mate. Tem uma sombra meio dourada, meio cobre, que é um pouquinho diferente também. Tem também uma sombra roxinha aqui que parece ter uma diferença, pelo menos olhando só na embalagem.
Tem uma certa diferençazinha, mas o efeito visual acaba sendo o mesmo. Tô fazendo aqui minha pele com essa base. Ai, eu nunca vou superar essa base. Um corretivozinho. Vou usar esse blush aqui que eu usei de exemplo mesmo. Fiz a sobrancelha rapidão também. Percebe-se. E agora sim chegou a hora de fazer os olhos com as paletas. Só que antes eu vou selar essa parte de baixo aqui do meu olho. Vou fazer aqui uma caminha de pó, que é parecido com o baking, mas não é na ideia de deixar esse pó cozinhando para selar a pele. É mais para proteger essa área do olho aqui e eu não ter que ficar com a pele toda manchada aqui embaixo depois. Eu juro que não é baking, eu tô colocando aqui na lateral do nariz, porque geralmente cai aqui na lateral do meu nariz também. Esse pó é bem fininho, daqui a pouco ele não vai estar nem visível mais. Eu vou fazer assim, desse lado eu vou usar a paleta da Jaclyn e desse lado eu vou usar a paleta da My Life. E eu queria fazer de um jeito que fosse facilitar a minha vida na hora da edição, mas não vai ter jeito. Eu vou ter que ficar mostrando aqui paleta por paleta, sombra por sombra, conforme eu for usando. Vou passar corretivo aqui na pálpebra para ser tipo meu fixador de sombra. Eu faço isso sempre para testar qualquer paleta, para usar qualquer paleta. E eu vou fazer uma maquiagem colorida, tá? Porque a paleta é praticamente toda colorida, não faria nem sentido eu usar tons neutros agora. Até porque você que está assistindo provavelmente está interessado nos tons coloridos, porque paletas de tons neutros a gente já tem bastante de boa qualidade. Sombra colorida já é mais difícil achar baratinha de qualidade. Por exemplo, essa paleta aqui foi R$40, né? E por maquiagem colorida, eu digo maquiagem colorida mesmo, eu vou tentar usar várias cores, uma por cima da outra, porque eu quero ver se a sombra pigmenta por cima da outra, se dá pra construir degradê e tudo mais. Eu vou começar com esse tom de amarelo aqui, essa é a paleta da Jaclyn. Eu não vou ficar falando toda hora qual paleta é. Quando vocês verem embalagem branca, é paleta da Jaclyn. Quando vocês verem embalagem rosinha, com aqui do lado meio azul, é paleta da My Life. Vou começar com o amarelo bem discretinho para ser minha sombra de transição. Peguei mais sombra amarela. Dessa vez pigmentou melhor. Vou pegar um outro pincel agora, ó, que tá limpo. E vou usar o outro amarelo. Peguei mais um pouquinho. Eu vou usar agora um laranja, acho que eu vou usar esse aqui. Consegui, né, fazer aqui minha transição de cores, a sombra pigmentou bem em cima da amarela, só que a amarela tá dando uma sumida, eu acho. Ficou bem sutil esse amarelo, mas tudo bem, porque é só pra ser uma transiçãozinha mesmo pro laranja. Agora eu não tenho outro pincel desse, o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui com o higienizador de pincel. Sai mais pigmento e a mesma cor da paleta da My Life. Essa sombra aqui já pigmentou bastante também por cima da primeira sombra que eu usei. E assim, gente, a paleta nem precisa ser um dupe da Jaclyn Hill pra eu gostar dela. Eu já gostei dela por ela mesma, porque ela tem uma pigmentação muito boa de todas as vezes que eu usei, desde a primeira vez que eu usei. E esse lado aqui eu acho que ficou um pouquinho mais apagada do que o primeiro lado, assim como a amarela começou a ficar um pouquinho mais apagada também. Vou limpar o pincel de novo para fazer um retoque do laranja nesse lado da Jaclyn Hill. Pronto, eu acho que agora ficou igual em intensidade, né? E
tá exatamente as mesmas cores dos dois lados. Agora eu vou usar uma sombra rosa, vou usar esse tom e vou preencher o resto da pálpebra com esse rosa. Vou aplicando no resto da pálpebra inteira até encontrar aqui com laranja. Eu vou pegar mais um pouquinho do laranja para ver se melhora esse degradê. Vou limpar o pincel de novo e aplicar o rosinha da outra paleta. Gente, eu nunca vou me acostumar. Eu levei um susto a primeira vez que isso aqui pigmentou desse jeito. Olha o tanto que esfarela também. Por isso que eu quis colocar o pó embaixo. Vou usar mais uma cor, que vai ser esse roxo aqui. Esse eu acho. Ou melhor, esse. Esse. Se não pigmentar, eu uso mais escuro. E aí eu vou fazer um delineado fake. Fake não, um delineado esfumadinho. Ó, pigmenta até. Só que eu acho que eu quero mais escuro, para o degradê ficar mais evidente, né? Vou trocar para este daqui. Sim, é assim mesmo que eu quero. E vou fazer um delineadinho, depois eu vou esfumar esse roxo para ele fazer degradê com o rosa, mas ainda assim ficar com cara de delineado. A paleta da Jacqueline esfarelou bem também. Minha sorte é o pó. Agora eu vou voltar para esse roxinho aqui e vou usar ele para esfumar o roxo mais escuro, que eu acho que vai fazer mais sentido. E é isso que eu falei que tá me incomodando nessa paleta, que é isso aqui, ó, a sombra parece que... A mesma coisa que foi acontecendo aqui, que a sombra vai dando uma sumida, aqui, ó, ela começa a manchar. Vai abrindo um buraco. Aí eu vou voltar aqui com um roxo mais escuro pra ver se arruma. Às vezes eu consigo arrumar, às vezes não. E vou varrer toda essa sombra daqui. E repetir o mesmo processo no outro olho. Primeiro eu vou limpar o pincel. Eu vou direto aqui pro roxo mais escuro, que é esse aqui, né? E depois eu esfumo o delineado com o roxinho mais claro de cima. E esfumar com esse roxinho agora. Olha aqui, olha o que eu fiz. Eu fiz assim tão forte com o pincel que o pozinho veio parar aqui, ó. Nossa, manchou a maquiagem. Essa paleta é tão pigmentada que o roxinho mais claro tá até visível aqui por cima do rosa e do roxo mais escuro. E aí eu vou voltar com um roxinho mais escuro só pra definir bem essa raiz dos cílios. E vou limpar toda essa sujeira aqui de baixo. Ó, tá vendo? Onde eu não selei, manchou de sombra. Tá exatamente aqui onde eu fiz a proteção com o pó. E até agora foi assim que ficou. Ignorem o delineado porque os dois olhos não estão 100% iguais. Mas avaliem a sombra. Tá bem igual, né? Igual no sentido de que... Pode ter uma diferençazinha de tom ou outra, pode ser que uma manche mais do que a outra. Eu nem senti que mancharam tanto assim, nenhum dos lados, mas o efeito visual é o mesmo. Não tem como você me parar na rua e falar assim, ó, porque esse olho aqui você usou uma paleta e nesse outro olho você usou outra.
Não dá pra saber. Vamos só finalizar o olho rapidinho e aí eu vou fazer o mesmo degradê que eu fiz em cima na parte inferior do olho. Então, eu vou usar primeiro aqui o amarelo. Que tá pigmentando bem numa parte que tava selada com pó, isso é bom também. Depois o laranja. O rosinha. E o roxo, que vai ficar bem rente aos cílios. Agora eu vou finalizar a parte inferior do outro olho, vou limpar o pincel também, tudo bonitinho. Primeiro o amarelo. O amarelo já tá sendo mais difícil de pigmentar em cima de onde já tá selado. Se insistir e construir camada até dar uma funcionada. Agora o laranja. O laranja já pigmenta bem em cima do amarelo. Agora o rosa. Agora esse roxo, para finalizar, bem rente aos cílios inferiores. Acabou cobrindo o rosa também, igual no outro olho, mas eu acho que é porque eu não deixei espaço para fazer um degradê de 4 cores, né? Então acho que dos dois lados não foram culpa da sombra, foi eu que não deixei espaço. Finalizei o olho com a máscara de cílios e dei uma retocadinha aí no BT Plump só pra maquiagem parecer que tá um pouquinho mais completa. Aqui ficou manchadinho um pouco no lugar que ficou sem pó aqui em cima. Fazer o quê? De conclusões sobre esse vídeo, depois de fazer essa comparação lado a lado, gente, o que eu tiro? Aquela coisa que eu sempre falo, o efeito visual das duas é igual. Ninguém vai parar, olhar pra você e falar assim, ó, esse olho aqui seu tá com um produto e esse outro olho tá com outro. Ninguém vai saber. A não ser que a pessoa esteja te acompanhando no processo, porque você tá testando dois produtos semelhantes e você chegue pra ela e fale, tenta adivinhar qual lado é qual. Fora desse contexto, nossa, eu acho que é praticamente impossível de conseguir distinguir. Dito isso, pelo efeito visual das duas serem muito parecidos, eu considero que essa paleta aqui é melhor do que essa. Por quê? Em qualidade, eu acho que essa daqui deve ganhar. Pelo preço, né? Obviamente, ela custa mais de... sei lá quanto que ela é em dólar, vou colocar aqui na edição, mas ela é no mínimo uns R$200. Eu já vi lojinha de Instagram, assim, vendendo ela por uns 300 e pouco. E essa daqui, gente, eu paguei uns R$40 no Shopee, só que a média dela vai até uns R$60 mais ou menos. Tem vendedor aí também que mete a faca e coloca lá R$80, mas eu paguei 40. E, gente, pra que eu vou gastar R$300 numa paleta se eu posso comprar essa aqui por 40, R$60 que faz a mesma coisa que essa daqui faz? Tem N motivos para uma pessoa querer comprar uma ao invés da outra. Eu, pessoalmente, a Jacqueline, ela não é que ela se gaba, mas ela fala muito da fórmula dela, que a fórmula de sombras dela com a Morphe é exclusiva. Nenhuma outra paleta da Morphe, mesmo que seja da própria Morphe ou em parceria com algum outro influencer, não tem a mesma fórmula que as sombras dela. Só que eu achei que essa paleta em específico tem uma fórmula muito difícil de trabalhar. Não é impossível, tanto que vocês conseguem ver aqui que eu fiz um degradê no olho, consegui trabalhar com a sombra, só que eu acho ela um pouquinho diferente daquelas paletas anteriores, sabe aquelas retangulares que vinha num box, que eram 4 paletinhas? Eu acho que aquelas paletinhas têm uma fórmula melhor do que essa paleta grande aqui. E essa daqui eu já achei que tem uma qualidade muito boa. Gente, R$40 em 35 sombras. As sombras pigmentam muito bem, principalmente uma em cima da outra, você consegue fazer um degradê. As sombras cintilantes eu não vou nem falar, né? Sombra cintilante geralmente não decepciona,
porque é muito fácil, é muito mais fácil de pigmentar do que sombra mate. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade dessa paleta aqui. Só por isso eu já acho que é um segundo argumento de que vale mais a pena comprar essa daqui. Resumindo, é esse meu veredito. É boa, mas não tem necessidade de comprar, sendo que essa daqui existe. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de dupe. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!